Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Quarentena People. Eu aqui, Hugo Medeiros, pelo Coluna Blues Rock, chegando para mais uma Quarentena Sessions, o nosso, o meu, o seu, da galera toda, o compromisso de todo dia às 4 da tarde, termos sempre um bom papo, termos uma boa música, porque sem música, sem distração, sem um pouco de entretenimento, a gente não supera essa bendita, ou será maldita, quarentena. Ontem vocês puderam perceber que finalmente estou até mais leve, estou até mais relaxado. As olheiras continuam, mas isso também não dá para fazer milagre. Mas ontem foi meu dia de folga. Ontem meu sócio, a cabeça pensante do Coluna Blues Rock, o cara que está ajudando a transformar o Coluna Blues Rock não apenas em uma página de um doido por música, mas em uma página de um doido por música que vislumbre conseguir alguma coisa lá na frente. Ontem ele, o Glenner, fez uma live, um bate-papo muito, mas muito, mas muito interessante com um produtor musical, o Herbert Neri, lá de Portugal. Para quem tem banda iniciando, enfim, é um papo muito bacana vocês reverem. Tá aqui no IGTV do Coluna Blues Rock, vale demais a pena, recomendo a todos. Lembrando, amanhã teremos uma Quarentena Sessions com Ronald Salles. Na minha modesta opinião, o Ronald Salles é o maior cantor de rock da cena carioca. E além de tocar muita guitarra, mas muita guitarra. Prestem atenção nesse nome, hein? Ronald Salles. Eu vou chamar aqui os meus amiguinhos. Espero que vocês chamem aí também, para que a nossa live seja mais divertida e tralalalala. Foi. Hoje é um cara que toca muita guitarra, é um dos melhores vocalistas de blues da cena carioca, isso eu tenho total certeza. Estou falando, acho que meu óculos já está todo sujo. Nossa, está tudo embaçado meu óculos. Estou enxergando melhor sem. Estou falando do senhor Maurício Saad. Maurício Saad é um cara bem experiente aqui na cena do blues carioca e com certeza brasileira. É um cara que já rodou alguns lugares dos Estados Unidos. Maurício Saad, ele está numa entre-safra, porque ele não foi nem da primeira geração, nem da segunda. Ele está bem no meio dessas duas gerações de bluseiros aqui do Rio de Janeiro, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje com o Maurício Saad. Maurício Saad é um cara que toca muito. Ele gosta de tocar naquele estilo fingerstyle, sem palhetas. O cara toca demais. O cara toca um blues assim de Chicago, redondinho, redondinho. Mandar um abraço aí para minha amiga Ellen, para meu novo amigo Ivan Bucic, meu amigo Alexandre Ruas, Wallace Carvalho. Aliás, o Wallace Carvalho estreou hoje como colaborador no site colunabluesrock.com, escreveu um texto muito legal sobre o Doyle Bramhall II. Vale a pena ler em www.colunabluesrock.com. Wallace, está com frio? Mais ou menos, vai e volta. Quando tem que descer com o cachorro, sim. Lá embaixo está bastante frio. Maurício Saad acabou de entrar. Luke The Held, boa tarde, Hugo. Boa tarde, Ivan. Morris Slim, grande guitarrista, sim, é verdade. E já que o Luke The Held deixou aqui a deixa, né? Já vou colocar senhor Maurício Saad. E aí, Maurício? Boa tarde, corrido Boa aqui tarde. hoje. Peguei aqui no cafezinho, vi a Boa. sua live com Giba, tinha aquela cervejinha, né? Aí eu tive que fazer um mercado hoje,
Lembrei disso. Sabia que tinha esquecido alguma coisa. Principal, a cerveja, eu esqueci. Esqueceu? Mentira, hoje eu não resolvi não comprar mesmo. Paciência. Eu tenho aqui. Se o Instagram podia fazer o novo aplicativo, né? De passar a cerveja pela live, né? Já pensou? Fiquei com água na boca aquele dia. Né? E aí, Deixa eu tudo bem? perguntar. Tudo bem, graças a Deus. Estamos nessa aqui com a filha atrapalhando aqui atrás, mas a gente segue. É, tô, Prazerzão falar o contigo prazer é aí. meu. A peça aqui atrás me atrapalhando, né? Como é que ela chama? Fiorella. Fiorella. Gatinha, hein? Vai dar trabalho, É, hein? já dá, já dá. Mas estou aqui com o Maurício Saad. Estava falando aqui, Maurício, um pouquinho antes de você entrar. E aí a gente até já pode também partir o nosso papo desse ponto que eu vou colocar aqui, Maurício. É a primeira geração do blues aqui no Rio de Janeiro. E quando eu falo do Rio de Janeiro, é do Brasil, né? É. Foi o Blues Etílicos em 84, talvez, quando eles começaram a se reunir, né? Mais ou menos. E lá em São Paulo, quase ao mesmo tempo, o André Cristóvão. Mas São Paulo fica para lá. Depois a gente conversa sobre isso aí. Mas, ai, caiu aqui. Mas, como eu estava falando aqui, primeira geração do blues carioca, quiçá do Brasil, foi o Blues Etílicos em 84, 85. E a segunda foi no iníciozinho da década de 90, com Big Alambique e outras bandas. E eu estava falando aqui, você está na entre-safra, né? Bom, na verdade, antes do Blues Etílicos teve o Atlântico Blues, né? Correto? Sim. Então fala aí um É. pouquinho do Atlântico Blues. Isso. O Atlântico é do final da década de 70. Eu não fazia parte do Atlântico nessa época. Essa época do circo voador na praia do Arpoador ainda. Deu aquela travadinha básica. Esperar enquanto o Maurício volta aqui. Maurício caiu. Deve voltar daqui a pouco. Vai ver, foi até a bateria do celular, talvez. Talvez, né? Não limpei meus óculos. Meus óculos estão completamente embaçados. Então eu tô naquele dilema, enxergar completamente embaçado mal ou ficar sem óculos, sem enxergar nada. Enfim. Vamos ver se o Maurício já voltou aqui. Não voltou. A Ellen está perguntando aqui, o trabalho da banda que ele citou, que é Atlântico Blues, tem na digital? Eu acho que não tem, Ellen. Eu posso estar equivocado, mas eu não acho que eles tenham gravado o disco. Ou se gravou, realmente tenho total desconhecimento. Eu já tinha ouvido falar da Atlântico Blues, sim. Eu acho que o Celso Blues Boy passou na Atlântico Blues, ou ele passou na Dorsal Atlântica. É isso aí que eu posso falar, perguntar para o Maurício Saad. Eu vou ter que chegar bem pertinho, porque eu tô ceguinho, ceguinho, ceguinho. Vamos ver se o Maurício chegou aqui. Maurício ainda não voltou. Bem, então enquanto o Maurício não chega, eu posso dar aqueles avisos que eu ia dar ao final. Vai estragar a surpresa, mas é o que tem pro cardápio. Sábado teremos um convidado, tem um disco gravado. Valeu, Rangel. Sábado teremos um gringo na área, um desses novos nomes do blues que aparecem, né, nos Estados Unidos, apesar de que o moleque não está nos Estados Unidos. Ele é americano, mas hoje ele está radicado, está baseado em Berlim, na Alemanha.
Então é um cara chamado Will Jacobs. Vão no YouTube, vão no Spotify. O que o moleque toca de guitarra é puro esculacho. Mas ele toca muita, mas muita guitarra. Portanto, sábado, meio-dia, aqui no Coluna Blues Rock, Will Jacobs. O cara toca muita guitarra. E sabe-se lá Deus como, devo ter tomado meio litro de Rivotril, mas domingo, a partir desse domingo, até o outro domingo, teremos a segunda Harmonica Week, ou seja, mais uma semana inteiramente de gaita para explodir os meus neurônios e implorar pelo suicídio. O Saad acaba de voltar aqui. Vamos ver se agora vai. Voltou? I'm back. Isso aí. Pô, eu Então vamos lá. tô com a conexão da Vivo, aí passei para o Wi-Fi daqui de casa, aí voltei e tô na Vivo. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa. Você tava falando do, Isso, Atlântico Blues. Isso. Então, o Atlântico Blues é do final da década de 70, quando o circo voador era na Praia do Arpoador. Certo? E essa época, acho que eu estava começando a tocar violão e tal. E aí, a gente não pode esquecer do Celso Blues Boy, né? Claro. Eu vi muito show do Celso, isso antes do Rock in Rio 1. Rock in Rio 1 foi em 85, correto? Sim. Eu sou meio ruim de data, mas vamos lá. 85. Isso aí me marcou bastante, porque eu assistia muito show do Celso e todo mundo, a galera que era fã do Celso, se perguntava por que o Celso não entrou no Rock in Rio? Toda aquela galera que tocava no Circo Voador, Barão Vermelho, Kid de Abelha, Paralamas, todo mundo foi pro Rock in Rio, menos o Celso. Achei estranho isso aí. Enfim, depois eu soube de umas histórias, mas deixa isso aí para lá, quando ele tomar uma cerveja, a gente conversa sobre isso. Então, por favor. aí, vamos botar aí antes de 85, né? Assim, vamos botar aí Celso, 82, 83, 84, já antes do Blues Etílicos, né? Uhum. Então, e a minha história, ela começa, assim, definitivamente em 89, né? 88 para 89. Eu montei minha primeira banda chamada Expresso Blues, que não foi, obviamente, não era conhecida, mas saía naqueles tijolinhos, lembra os tijolinhos? Eu devo ter isso guardado em algum lugar, aqueles tijolinhos de jornal que anunciavam todos os shows da semana e tal. E aí eu conheci um baixista chamado Paulo Roque, que foi baixista do Atlântico Blues. E aí a gente começou a tocar junto e tal, e ele me levou na Djalma Urique, numa galeria, no final da galeria, uma lojinha de discos, e eu conheci um cara chamado Carlitos Patrone, famoso Carlitos, que é o cara que tinha raridades de blues, que ninguém tinha aquilo no Rio de Janeiro. Ninguém. O material, o Carlitos tinha morado 5 anos em Chicago, então ele tinha muito material de blues. E aí a gente, vamos retomar esse trabalho do blues e tal. Mas qual vai ser o nome da banda? Eu falei, eu tenho Expresso Blues. O Atlântico acabou vencendo, né? Porque o Atlântico já tocava na Rádio Fluminense, já tinha história no Circo Voador e tal. Enfim, já tinha um nome, eu cedi. Eu falei, não, beleza. Vai ser Atlântico Blues. Isso aí, em 89, a gente grava o primeiro LP. E o Atlântico gravou 2 LPs. E a retomada, assim, um show mais de repercussão foi abrindo o Blues Etíricos. Show do Blues Etíricos. O Carlitos conhecia, a galera conhecia o Flávio, de gaita, né? Conhecia essa galera toda. E a gente acabou abrindo 2 shows pro Blues Etíricos no Circo Voador. Foi muito legal. E a gente entrou com uma proposta autoral em português, né? Eu falei assim, será que vai agradar, né? E agradou em cheio. A indumentária era aquela paletó, gravata, chapéu, óculos escuros, tipo Blues Brothers, né? Uhum. E é mais... Ô Maurício, eu vou me meter aqui, eu vou colocar minha língua
num vespeiro, porque o que eu vou falar, eu acho que muita gente vai mal interpretar o que eu vou falar, tá? Sim. Mas, por favor, tô deixando bem claro que eu amo de paixão essa pessoa que eu vou citar aqui, por favor. Porque hoje em dia o brasileiro tá com uma interpretação tão ruinzinha pela falta de educação que o nego tá confundindo Coca com Coca-Cola. Então, vamos lá. Se a gente está falando aqui das gerações de blues do Brasil e do Rio de Janeiro, são duas coisas que se cruzam. As primeiras bandas, o André Cristóvão foi de São Paulo e estava lá num trabalho pioneiríssimo, com todos os méritos possíveis, né? Mas bandas de blues, as primeiras foram aqui do Rio de Janeiro. Isso é um fato, tá? Mas eu só fico meio reticente quando a gente fala em Celso Blues Boy, o Maurício. Porque, assim, o Celso Blues Boy, ele tinha um coração do tamanho do mundo. Do tamanho do mundo. Eu sempre falo aqui, a minha primeira entrevista que eu fiz, esse lance de entrevistar bluesmans, e a cena de blues, quem me recebeu como um total desconhecido que eu era, e ainda sou um desconhecido, ainda sou um otário, ainda sou um lixo, mas o primeiro que me recebeu foi o Celso Blues Boy. Então, assim, tenho total carinho, foi um cara extremamente gentil comigo, mas, entretanto, todavia, eu não via o som do Celso como blues puro. Eu via muito mais como um blues rock nervosíssimo com muitos elementos de blues. Mas eu não via nele um bluesman. Ah, perfeito. Tua análise é perfeita. Assim como os Rolling Stones, por exemplo, foram beber lá na fonte e criaram o som deles. É rock. É isso aí. E dessa forma, Stones, Clapton, eles aproximaram o blues dessa audiência, do público branco, né, no caso deles lá. Sim. Assim como esses elementos que o Celso botou de blues, ele tocava blues bem, entendeu? Claro. O trabalho dele autoral, ele derivava, né, mais para o rock e tal, mas ele conhece, assim como o Frejá também. Frejá é um bluseiro. Tanto é que o Barão Vermelho tinha aquela banda Midnight Blues Band, que era um trabalho paralelo do Barão Vermelho com os metais. Era uma banda de blues. Então, quer dizer, o Celso fez muita gente conhecer blues também, né? Se interessar pelo blues. Claro que sim. E aí entra um pouco da minha história. Eu comecei ouvindo Beatles com 14, 13 anos. Eu acho que com 8, 9 anos já tinha escutado alguma coisa de Beatles, e depois eu fui lembrar, mas na época eu não assimilei direito. Mas a partir dos Beatles, aí eu conheci o Eric Clapton, que também já... Mas interessante é que comigo, vamos dizer assim, concomitantemente, né? Eu assisti o B.B. King em 78, num festival em São Paulo. Um festival de jazz em São Paulo, e a TVE, na época, passava os shows na íntegra. Então eu tive essa felicidade de assistir o B.B. King, foi amor à primeira vista. Eu falei, porra, eu quero tocar isso aí. Eu estava começando a tocar violão. E, para minha sorte, eu tinha um vizinho mais velho. Na época, minha rua era tranquila, as pessoas brincavam na rua, discutiam, saíam na porrada, enfim, aquela... Né? Ouviam música, a gente ouvia muita música. E esse vizinho, que era um baterista, ele tinha um B.B. King Bob Bland. Ele gravou para mim numa fita TDK, e eu ouvi exaustivamente. Até destruir meu violão trovador, né, que eu não conseguia tirar aqueles bicks de blues, né, aqueles bends e tal. E, enfim, minha história começa aí. O B.B. King. Aí o primeiro disco de blues que eu comprei, o Take It Home, na época ele estava lançando esse trabalho. Aí depois eu comprei coleções da Atlântica, aí conheci Buddy Guy, Junior Wells, e Otis Rush, Coco Taylor, essa galera toda aí da pesada. Com certeza. Então, assim... que eu falei esse lance do Celso Blues Boy na live que eu fiz com o mestre Alamo Leal, né? E muita gente depois veio me cobrar, achando que eu falei mal do Celso. Em momento algum eu falei mal do Celso. O maior mérito do Celso, o Maurício, foi justamente por carregar o nome blues na alcunha dele, ele abriu o mercado para o blues. Porque o que os produtores perceberam? Opa, se o show do Celso Blues Boy tá bombando,
se a gente trouxer gente do blues, vai dar certo. E acabou que deu certo. Então, esse mérito é total do Celso Blues Boy, e ninguém tira dele. Não, é verdade, com certeza. Eu nunca entrei nessa. Ah, o cara, esse é blues, esse não é blues. Aí tem uma galera ortodoxa aí, se você for entrar num papo, os caras, pô, mas aí vai entrar na discussão do que é o bluesman. Pô, aí fica uma coisa. Quem seria o bluesman, né? O pessoal às vezes brinca comigo, bluesman e tal. Mas eu sei, pô, o bluesman, vamos dizer assim, historicamente falando, são pessoas que sofreram aquela opressão toda, viveram aquele momento e tal, e saíram para tocar, enfim. Mas eu me considero um tocador de blues, né? Já tive meus problemas, eu tenho minhas composições, meu trabalho autoral, e nas minhas letras eu boto situações que eu já vivia. Eu acho que cada um tem que contar a sua história, né? Pode ser em inglês ou em português, enfim. Claro, o importante é soar, é você ser verdadeiro consigo mesmo, né? Sim, claro, claro, claro. Agora, tem que buscar lá na fonte, né? Claro, Tem que sem dúvida alguma. reverenciar os caras, pô, porque ele é a partir de um sofrimento, né? Eles criaram uma música fantástica, né? Essa coisa que se chama blues, Sim, né? Viu? sim. É incrível. E mais do que isso, mais do que esse sofrimento e tal, a partir também de outros cruzamentos musicais que as pessoas se esquecem. As pessoas às vezes querem jogar muito o blues veio da África. Não, o blues também veio da África, mas no sul dos Estados Unidos ele foi se cruzando com outras escolas musicais também. Eu acho que isso é o interessante do blues. Sim, sim. Claro que traz elementos africanos, mas vamos botar assim, houve negros africanos que não foram para os Estados Unidos e o blues não aconteceu. Foram para, eu não sei, eu não manjo, não quero entrar muito nessa seara, mas foram para o Caribe, ali Haiti, né? Sim. Sim. E o blues não aconteceu. O blues vai acontecer ali no delta do Mississippi. Então tem uma coisa, tem essa opressão forte. Eu acho que entra nesse ingrediente aí para dar origem ao blues, né? Esse sofrimento. Claro. Os caras também, a partir do blues, começam a ganhar grana também, né? De tocar, né? Quer dizer, eles sofreram um bocado e também conseguiram alguma diversão em cima disso, né? Que é importante, né? Com certeza. Maurício, a gente está falando aqui já falou aqui como começou em 89, mais ou menos, 88 foi o seu grande marco por ter visto o B.B. King. De onde é que vem o seu 78, perdão. De onde é que veio o seu fingerstyle? Eu comecei tocando violão assim de curtição, de ouvido. Aí minha irmã tinha entrado para a igreja, aí ela tinha aula de violão lá e eu roubava um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho aqui, tinha um outro amigo que tocava, pegava um acorde, e aí eu comecei a me interessar. Eu cheguei a estudar um pouquinho de clássico, não foi muito tempo não. Uhum. E esse amigo que gravou o B.B. King para mim, ele era um jazzista, né? O cara, ele tinha na época acho que 2.000 LPs, alguma coisa assim, era muita coisa. Tinha um material de jazz fantástico. E ele falou para mim um dia, pô, os feras tocam de dedo, não tocam de palheta, não. E eu, assim, acreditei, né, nessa bobagem, né? Isso me custou, assim, muito sacrifício, né? Porque, Claro. tudo bem, o violão, as cordas são mais espaçadas e tal, mas a guitarra é outra pegada, é outra... Aí eu fui me adaptando mas vem dessa onda de tocar um pouco de clássico também. Só que hoje a pegada é totalmente diferente, né, do que é o clássico, né? Até porque a guitarra, quando você tira o dedo do braço, se você não abafar aqui, começa a pintar muita sujeira. Eu percebi isso nas minhas primeiras gravações. Não só nas primeiras, muita coisa. Eu ficava assim, porra, quando no estúdio ouvia só a guitarra, né? Você parava para ouvir que você gravou, aí pintavam umas sujeiras que às vezes me incomodavam, outras no bolo, junto com bateria e baixo, né?
não apareciam. Mas eu comecei a mudar a maneira de tocar para começar a limpar o som, tocar, abafar mais aqui atrás, entendeu? Para não pintar essa sujeira na hora que você... Porque a guitarra tá eletrificada, né? O som está amplificado e fica muito alto. Qualquer batida que você dê na corda já pinta uma sujeira. Mas eu também... Hoje, quando pinta a sujeira, eu ficava bolado com isso. Aconteceu, faz parte. Não tem mais frescura, não. Eu tinha essas frescuras, mas eu gosto de gravação tosca também, sabe? O cara tá na emoção na hora ali. Às vezes vale mais a pena você deixar uma coisa com mais emoção, mais espontânea, do que, pô, refazer por causa de uma besteira, né? Às vezes você sacrifica uma interpretação. E eu acho que o blues é muito essa coisa de momento, né? Aquele momento ali é uma coisa, lá no Clube do Blues, lá no Mississippi, né? Toda terça, toco, a gente repete as músicas, né? Querendo ou não, já são 2 anos lá, e tem dia que tá maravilhoso, tem dia que tá mais ou menos, é a mesma música, os solos são diferentes, a plateia é diferente, tudo influencia, né? E essa que é a magia do blues, é essa, né? E sem falar também, né, Maurício, que se a gente for também fazer uma retrospectiva do blues, o blues lá do Delta não era aquela coisa limpinha, dedilhadinha. Os caras esporravam o violão e que se dane, né? Com certeza. Com certeza. E não era violão, nem é. Bom, botar violão, né? Aquele fiddle, né? Que chamava aquela... Esse berimbau, né? Então, sentar o dedo, enfim, e vai por aí, né? Sim. Gente, eu peço desculpa porque hoje meu óculos estava completamente sujo e, além disso, ainda está dando um reflexo horrível no meu celular, então não consigo ler absolutamente nada que vocês estão escrevendo hoje nos comentários. Peço mil desculpas. Então hoje é a chance que vocês têm de me xingar de tudo quanto é nome. À vontade. Ô Maurício, você primeiro gravou Sirigaita na Bagagem, que foi um disco todo ele em português. Fala um pouquinho sobre ele. Não, a Sirigaita, ela entra no primeiro disco do Atlântico, que é o Blues Urbano, e ela vai entrar no meu primeiro disco solo, que se chama Blues Brasileiro, em 2001. Pô, agora, eu não sei se eu gravei em 2000, lancei em 2001. Eu acho que, bom, enfim, fico devendo essa aí, mas tá ali, 2000, 2001, né? Virada do século, né? Então a Sirigaita, ela virou até eu tenho que tocar quase toda terça, né? Lá no Clube do Blues. A galera pede, aí bota o pessoal para cantar no final também, e aí vira uma festa. Mas ela é dessa época, eu acho que eu fiz a Sirigaita em 88. Eu acho que ela é de 88, talvez um pouco antes. Porque eu comecei a tocar mesmo com banda, acho que em 88 eu fiz pouquíssimo show, mas já tinha Sirigaita nessa época. Mas ela entra em 89 no Blues Urbano, primeiro disco do Atlântico Blues. Legal. Conta um pouquinho do Terças de Blues, Clube do Blues, né? E de onde surgiu esse pseudônimo, Morris Slim? Ele não é muito antigo, não. Eu acho que tem, no máximo, sei lá, uns 2 anos. Eu sou fã tem vários Slim, né, no Globo, né? Você que acompanha. Assim, Sunland Slim, Memphis Slim, Magic Slim. Tem vários Slim. E eu era gordinho, emagrecia, falei, por que não Morris Slim? Porque o Magic Slim, o nome dele é Morris Holt, né? Nome de batismo. E aí um dia que eu estava ouvindo o Magic Slim, eu falei, pô, posso ser o Morris Slim, por que não? E nessa brincadeira, né, esse jogo duplo, eu fui tocar num evento, num festival. Aí me perguntaram, pô, deixa eu te perguntar uma coisa. O Morris Slim e o Maurício Saad
São pessoas diferentes, né? Ou só a mesma pessoa? Eu falei, não, sou eu mesmo, cara. Tinha gente que não sabia dessa. Mas veio daí, basicamente do Magic Slim, porque o nome dele é Morris, e aquele lance que o Giba te contou, da gravação que a gente fez lá em Chicago, o Brazilian Blues Bash, Sim. o Morrow, o baterista que gravou com a gente lá de Chicago, Morrow Perkins, o Morrow me chamava de Morris, né? Morris, pô, negão, coroa, né? Morris, aí ficou Morris, falei, pô, Morris Slim, pronto, juntou, e aí pegou. Bacana. Ele era... Eu tenho o Slim, meu segundo CD, se chama Vício Valvulado. Ia perguntar dele agora. Tem um instrumental chamado Rio de Janeiro Slim Jump, que tem a participação do Flávio Guimarães. Então já estava esse nome Slim, ele já vem, desde do começo do blues, ele já vem, né, impregnando, né? Slim, claro. Fala então do Vício Valvulado. Então, o Vício foi gravado em 2004, foi o ano que meu filho nasceu, né? Então é um disco bem assim... Tem gente que acha ele um pouco mais frio, né? E realmente... pode ser considerado, porque eu fiquei em estúdio 6, 7 meses. Gravei lá com o Fábio Mesquita. E é um ano que eu resolvi tirar, porque meu filho nasceu, tinha que dar assistência, aquela coisa toda. Eu falei, vou ficar no estúdio o tempo que for, fazer um trabalho mais tranquilo, juntar uns metais e tal. Ver aí que... Botei outras composições também, que não são tão blues, né? Tem aquela pegada bluseira, mas já sai do blues, vai mais pro pop. Eu estava a fim de arriscar, ganhar alguma grana, né? Pessoal, tua música é radiofônica, corre atrás. Eu corri, mas não aconteceu nada. Então, quer dizer, mas tem blues, obviamente, né? Ele fecha com blues, um slow blues de 13 minutos, né? Tem, acho que 3 composições que saem um pouco dessa linha mais tradicional, né? Justamente queria alçar outros voos, né? Para poder tocar blues, né? Tranquilo, né? Então. Você sabe que eu estou fazendo uma Copa do Mundo só dos bluesmen, que é a Copa All Blue. E no último confronto, que foi Albert King contra... Albert King? Não. Foi Howlin' Wolf contra Elmore James. Você falou, não posso votar, não consigo. Aí hoje, eu falei o seguinte... eu declinei no Buddy Guy com Albert King. Tá, então pode ser, no Buddy Guy contra Albert King. Aí hoje está sendo, né, o confronto John Lee Hooker contra Fred King. E você falou que não ia ficar em cima do muro dessa vez, que na entrevista declararia seu voto. Então, por favor. Cara, o Hugo, eu vou te falar uma coisa. Primeiramente, eu amo esses caras todos, bicho. Eu também. Eu gosto desses bluseiros todos, cara. Cada um tem o seu diferencial, seu cacuete, né? Suas manias, enfim. E você pega, por exemplo, o Fred King. Eu vou votar no Fred King, ok? Pelo conjunto da obra e tal. Mas você pega um John Lee Hooker, a voz do John Lee Hooker. Nossa, fantástico, incrível, né? Esses caras são únicos, cara. São únicos. Sim. Entendeu? Eu estou votando aqui, né? Vou votar hoje eu voto no Fred King. Pode ser que amanhã, eu vote no John Lee Hooker. Tá bom? Os fãs do John Lee Hooker. Eu também, eu não voto lá, né? Mas se tivesse que votar, eu também votaria no Fred King, que eu gosto daquele peso dele, que ao mesmo tempo que é um peso com meio que um funk, eu gosto muito dele. Mas o John Lee Hooker, o que mais me pega nele é aquela... A voz dele com aquele violão parece um mantra, né? Você fica hipnotizado. Realmente, o que eu disse, esses caras são únicos, né? Cada um tem a sua pegada.
adoro esses caras todos. Outro dia eu estava ouvindo, agora, acho que é Sugar Mama, se eu não me engano. Porra. You've been bragging about your sugar mama. They've been bragging about all the town. Porra. Eles estão falando muito do seu, né, do seu docinho. Porra. Ele fala que gosta do o chazinho dele doce à noite, Sugar Mama. Eu acho que essa música é do, se eu não me engano, é do Sonny Boy Williamson. Eu acho que é do Sonny Boy Williamson 1, se eu não me engano. Depois eu vou confirmar. O Sonny Boy 1 foi a primeira fase do Blues de Chicago, né? Do Blues de Chicago até... O Sonny Boy ele morreu em 48. Ele foi assassinado. Sonny Boy. Ele fazia muito sucesso, Sonny Boy. Tocava gaita muito bem. E, curiosamente, o Sonny Boy 2, o Miller, né? Alec Miller, né? Rice Miller. Já tinha se apropriado em débito, não sei se foi um furto, né? Uma apropriação indébita, né? Do nome do Sonny Boy, que fazia muito sucesso na época. Sim. Então, parece que o Sonny Boy 2 ele tinha um programa de rádio, né? Parece que o patrocinador era a fábrica de farinha, né? Isso. Então, ele não sabe se foi ideia dele ou se foi do patrocinador lá. Não, usa esse nome aqui, que é um nome... Então é mais ou menos isso. Assim, buscando a história. Eu tenho que ficar lendo tanto. Cara, velho é fogo, né? Tem que ficar lendo a mesma coisa 1 milhão de vezes para poder decorar, né, cara? Eu já li muita coisa sobre blues, né? Não, é muita informação, né, Hugo? É muita informação. Claro. E aí você pega, eu tô falando do Sonny Boy, que morreu em 48, e vamos falar do Chicago Blues, né? Essa primeira fase. E aí, até o final dos anos 40, você tem anos 20, 30, 40, é basicamente piano, né? Piano. Pessoal, a galera do blues que adora a gaita, né? Tem que falar da gaita. A gaita vai entrar na década de 50 e, vamos dizer assim, meio que obrigatoriamente. Uma banda de blues tinha que ter gaita. Então, assim, esse lance do blues de Chicago tem umas entrevistas com o Billy Boy Arnold, que é bem interessante para ele dar uma situada legal nessa coisa do blues de Chicago, a história, Maxwell Street, que a galera tocava na rua. Little Walter, o Billy Boy Arnold tocava com o Bo Diddley e tal. Eles ganhavam mais grana tocando domingo naquela feira ao ar livre do que nos clubes, né? Nos bares de blues lá e tal. Enfim, já desvirtuei Não, porque é tudo blues, meu amigo. O papo aqui tá maravilhoso, tenho certeza disso, tenho certeza que o povo aí tá adorando. Mas agora desculpa, eu lembrei do lance agora, cara. Fala. Assim, mas isso aí é a confirmar, né? Eu li alguma entrevista do Billy Boy Arnold, eu não sei se foi para uma revista alemã, isso não é muito divulgado, não. Ele conta sobre a morte do Sonny Boy 1. Porque oficialmente ele foi assaltado e foi esfaqueado e tal, e chegou em casa lá ensanguentado, enfim. Mas o Billy Boy Arnold falou que a história verdadeira não é essa, que o lance era jogo, gambling, né? Jogatina, e aí ele deram tanta porrada nele e botaram ele na porta da casa dele, a mulher dele recebeu. E a última frase dele parece que foi essa: eu nunca ganhei tanto como hoje no jogo. Isso aí é a confirmar. Eu acho que foi uma entrevista do Billy Boy Arnold para uma revista alemã. Eu vou procurar, eu li isso há muito tempo, eu vou procurar isso aí. E depois a gente troca uma ideia sobre isso. Isso é muito importante. E o Sonny, o Billy Boy Arnold, ele ainda fala assim: o Jimmy Rogers estava lá. Ele estava lá, ele viu. Então, quer dizer, eu vou procurar isso aí. O Jimmy Rogers é um dos arquitetos do blues de Chicago, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Aí é interessante que você falou da morte e tal, né? Quem deu muitos detalhes, só que eu acho que não foi
tão levado a sério assim, da morte do Robert Johnson, foi o Sam House, que ele estava no dia que o Robert Johnson morreu, né? Inclusive eu fiz uma entrevista com um etnomusicólogo de blues, um dos caras mais velhos aí, que conviveu com aquela galera. Eu acabei perdendo essa entrevista, eu não sei onde é que tá. Perdi num computador velho. Ele falando que aquele lance do pacto do demônio do Robert Johnson, quem inventou aquilo foi o Alan Lomax para tentar vender discos do Robert Johnson, né? E depois, isso num outro livro que eu li, o Sam House estava no dia da morte do Robert Johnson. E ele falou a história toda que o Robert Johnson estava, a dona do boteco lá do clube que eles estavam tocando, e o dono ofereceu uma garrafa de uísque fechada. Aí o Sam House falou, cara, a gente está no sul dos Estados Unidos, não beba nada que te é oferecido. Eu vou beber mesmo assim. Bebeu e morreu. Ou seja, nada a ver com o que nos é passado de misticismo e que não sei o que. Foi isso pelas palavras do Sam House, né? Eu acho que isso que é bacana. Envenenamento. O blues tem muito... envenenamento. Foi envenenamento. O blues tem muitas dessas histórias legais. Saiu agora uma foto recentemente. Do Robert Johnson, sim. Foi quem a neta dele que deu uma entrevista, uma filha dele, falando que o pai dele não era nada daquilo. O pessoal associa o blues com cara drogado, bêbado. Sim. Falou que era um cara amoroso e tal. Foi a irmã mais nova dele. A irmã mais... Ah, tá. Saiu agora esses dias, né? Sim. Foi essa semana agora, semana passada. Vamos falar agora também, Maurício, o Landromat 335. 335, para quem não está tão aí acostumado à guitarra e tal, é um modelo de guitarra, né? Da Gibson / Epiphone. Fala então um pouquinho do disco, por favor. Perfeito. O Laundromat foi gravado em 2007 com os Blues Groovers. Eu até tenho lançado pela gravadora Delira. Eu tenho aqui, ó, gentilmente, não sei se dá para ver. Dá para visualizar? Tô vendo. Então, a Delira, ela me presenteou com esse banner aí maravilhoso. Bom, o Laundromat é um trabalho e tem no repertório clássicos do blues, né? Porque eu estava sendo cobrado. A gente começou com aquela história do trabalho autoral em português. Então, até o Flávio Guimarães falou, pô, Maurício, você tem que ter um trabalho em inglês. Tudo bem, mantém mas você tem que ter um trabalho em inglês, isso vai te dar uma outra visibilidade e tal. E realmente deu um upgrade lá na minha carreira. Então eu juntei um repertório de clássicos do blues e só tem uma autoral que é também com influências do San José e do Freddie King. E aí eu juntei uns caras perversos, né? Um tá até eu vi ele entrando aqui na live, né? Os Blues Groovers, né? E tinha o Otávio Rocha, o Werther e o Hugo Perrota no baixo. O Beto Werther, que hoje é baterista dos Blues Etílicos, e o Otávio também está no Blues Etílicos, acho que desde o início. Né? Sim. E essa galera era um trio que tinha uma consistência muito boa de ritmo, de base, né? De pegada. E aí a gente botou esse trabalho para frente aí. E aí eu consegui um Laundromat, muitos shows. Ele atravessou aí o oceano, tocou em várias rádios da Europa, Bélgica, França, Itália, enfim. Tocou em um monte de lugar por aí que os outros 2 CDs eles não tinham alçado esse voo, né? Uhum. E é isso. Aí, depois do Laundromat, eu fico, acho que 5 anos sem gravar. Vou gravar com a galera de São Paulo, Giba, o brotherzão Giba, e o brother Ivan Márcio também, Fábio Basile, lá em Chicago, no estúdio da Delmark. Uhum. Entendeu? Mas o Laundromat,
Eu juntei Little Walter, que eu adoro, apesar de ser guitarrista, eu adoro o Little Walter, né? Gaitista, Claro. tem um trabalho de guitarra fantástico. A galera que acompanhava ele, Jimmy Roger, Robert Junior Lockwood, os irmãos Myers também e tal. É, deixa eu ver aqui. Please Love Me também, do B.B. King. Eu tenho que pegar a capa do CD agora para. Estão me pedindo o CD, eu não tenho mais para vender. Eu só tenho vício valvulado. Já no Facebook, até foi bom lembrar, porque eu estou devendo aí um amigo, ele entrou numa live e disse que ele teve o CD dele furtado, roubaram o CD dele. Eu falei que só tinha o vício valvulado, eu fiquei de ir nos Correios para ver, né, custo, essa coisa para enviar e tal. Enfim. E é isso. Eu tenho o Lantermax aqui em casa. Oi? Você tem? Eu tenho o Lantermax, tem. Ah, que bom. Que bom, depois tu me ajuda, dá um help. Eu gravei Homework também, que faz parte do repertório, que o Otis Rush gravou também. E tem uma instrumental do Freddie King, aquela Remington Ride, que é mais country, né? Mais para country music. Falando do Freddie King, né? Que foi o eleito de hoje, né? Foi acho que ganhou, né? Ainda não fechou a votação, não, né? Só fecha amanhã às 7 da manhã. Tá bom. Então, o Freddie King tem aquela bonança, né, de instrumentais, pô, incrível, né? O trabalho instrumental do Freddie King é fantástico, né? Fantástico. Sim. Influenciou muita gente. Aliás, pô, o Texas, ele é do Texas, né? Se a gente for pegar, eu falei de Chicago, mas o Texas tem que é mais ali para o ladinho, né? Do lado esquerdo do Mississippi, um pouquinho mais para ali, mas tem uma cena, pô, muito interessante, incrível, né? São guitarristas fantásticos. Se você pegar os texanos aí, falando dos caras únicos, Albert Collins, por exemplo. Putz, caras que. O Giba falou uma coisa, assim, já saindo do Texas, né? O Texas eu começaria por T-Bone Walker, né? T-Bone vai influenciar a galera toda, B.B. King, enfim, o próprio Fred, tá, Lightning Hopkins também, enfim. Essa galera. Enfim, eu abri tanto parênteses que eu já tô até meio perdido. É tanta gente. Eu estava falando o Giba falou o lance do Albert King. Uma maneira única de tocar, ninguém imitou. Tá? Por exemplo, o B.B. King, não é que você vai imitar o B.B. King ou um outro guitarrista que toque de forma mais tradicional, né? Palheta e tal, né? A questão não é que você vai imitar, não tem como ficar imitando, mas você pode se aproximar bastante desses caras. O Albert King é diferente. O Albert Collins é diferente de tudo. Não consegue, é difícil. Assim, vou imitar, não entra nessa que tu vai se dar mal. Quando eu vi o Albert King pela primeira vez, fui até na casa desse amigo, e na época eu não sei porque eu não dei muita atenção. Ele tinha gravado o B.B. King para mim, e eu fui conhecer mais o Albert King com Carlitos Patrone. No começo, vamos fazer um throwback aí, voltar para 88, 89, quando eu estive na loja dele, e aí a gente retomou o Atlântico Blues. E ele gravou, eu fui na casa dele, ele tinha não sei quantos mil discos de blues. Eu pirei, cara, pirei. Bandas lá de Chicago que a gente nunca tinha ouvido falar, até hoje ninguém nunca ouviu falar, bandas que já tinham terminado. Enfim, ele gravou muita fita cassete para mim. E aí eu deixei de comprar muito disco por causa disso, né? Eu não sei, eu comprei bastante coisa de LP de blues, mas podia ter comprado muito mais. Não fosse essas gravações, não, agradeço imensamente, gravou muita coisa. Uma delas tinha um Albert King que eu pirava e não conseguia tirar uma nota. Sabe, você não conseguia dar uma nota, ficar procurando um negócio estranho, diferente. Porque eu sou da época que não tinha vídeo. Claro. Era LP. Voltar ao LP, ou então uma fitinha cassete e ficar tentando. Anos e anos depois, quando eu vi o Albert pela primeira vez, foi num show, acho que até o Giba citou esse show,
do John Mayall, que ele convida uma galera, convida Buddy Guy, Junior Wells, o Albert King, a Cip Wallace, enfim, eu não lembro mais quem está nesse show. Mas quando eu vi o Albert King tocando pela primeira vez, assim, de ver, né, eu falei, caramba, cara, negócio diferente, upside down, né? Um canhoto, o bend é para baixo, bend, para quem não sabe, é a puxada da corda, né? Para você atingir notas acima, né? Aqueles bends de 2 tons, e entre esses 2 tons você tem umas nuances de sonoridade que assim, pô, então, cara, é complicado. Isso porque a gente ainda nem citou aqui um outro cara que eu considero um monstro, um gênio do blues de Chicago, o Otis Rush. Outro canhoto, upside down. Adoro o Otis. Ô Maurício, nessa viagem que você fez com o Giba e o Ivan Márcio, né, que vocês gravaram o Brazilian Blues Bash lá em Chicago, ele também contou naquela live aqui de segunda-feira, se não me engano, ele falou que vocês desceram de carro até com o Cristiano Crochemore até o Mississippi. Como é que foi essa viagem? A gente foi 2 anos seguidos, né? 2012 e 2013. Em 2012 a gente ficou só em Chicago. Uhum. Em 2013 a gente resolveu fazer o caminho inverso, né? Descer o Rio, em vez de subir, né? A gente resolveu descer, partiu de Chicago até o Mississippi. O Giba é o cara, é o mau caráter, né? Ele que bola essa viagem toda. O Ivan Márcio, como ele já tinha gravado lá antes de 2012, o Ivan Márcio, ele conheceu o Merle Perkins, o batera. O Merle é o batera que tocou com esses caras todos aí do Blue de Chicago, quem você falar, ele já acompanhou. Então, o Giba é que fez o roteiro, isso já em 2013. E a gente alugou um carro, o Ivan Márcio não, em 2013 ele não estava. Então foram eu, o Cris, o Giba e o Fábio Basile, que está morando na Itália, um baixista. E a gente ia de Chicago direto para Memphis. Aí o Morrow falou, não, dá uma parada em St. Louis, cara. Minha filha, St. Louis, ele, legal, né? Tô tentando passar a imagem do Morrow. Ele tá no Facebook, Merle Perkins. Ele falou, não, para em St. Louis, que minha filha mora lá. Vocês vão adorar St. Louis e tal. Não estava no roteiro. E aí, de Chicago para Memphis, acho que são 8, 9 horas. Vai ser cansativo, vai ser não uma quebrada e tal. Legal. E St. Louis não estava no programa e foi sensacional. Sensacional. E a gente chegou, eu adorei a cidade. E a gente, primeiro, chegava a encostar em algum canto para pegar internet em algum lugar. No McDonald's, mesmo se não fosse consumir nada, pegar o Wi-Fi. Aí, lá em St. Louis, a gente chegou à tarde, se não me engano, à tarde, e ficava procurando bares de blues, né? Botava lá pegar internet, bares de blues e tal. E a gente foi parar num bar de blues lá. Eu falei, acho que vai ser aqui, né? Estavam abrindo, estavam limpando ainda, varrendo. Aí a moça lá que estava limpando a casa, a gente ficou sentado lá de fora, falou, eu falei, você conhece algum hotel aqui legal pra gente se hospedar? Falou, o dono tá chegando aí, depois ele vai dar uma atenção a vocês. Eu falei, tá legal. A gente ficou por ali, tomando uma cerveja. Aí o dono chegou, pegou o telefone, falou, aí viu quem que ia tocar hoje lá, o George Brock, morreu agora, esses dias, o cara lá do Mississippi, com 80 e poucos anos, 20 filhos, negócio assim, um dos remanescentes, né? E aí, voltando o dono lá do bar, aí conversando com ele, a gente tá vindo de Chicago e tal, ele, tá. Não é porque Chicago, ele, tal. Você gosta de Chicago? Ele, não. Nunca fui naquela porra. Tipo assim, né? Nunca fui naquela porra, não tenho o menor interesse. É tipo Rio e São Paulo, né? Talvez um pouquinho mais longe. Chicago,
St. Louis, né? O cara assim mesmo, eu falei, ih, caramba, ferrou, né? Não vai. Mas aí continuou tratando a gente bem, né? Ele só pô, botou a gente na faculdade de medicina lá de St. Louis, pô, 70 doletas, quarto duplo imenso, mordomia. À noite nós fomos pro bar dele, tava o George Brock tocando, barzinho alucinante, chegamos lá com instrumentos. Pô, o cara botou a gente no palco, ele já estava cego, ele não quis sair, a gente ficou tocando ele no palco, sentado amarradão. Foi St. Louis, foi assim, fantástico, cara, incrível. Depois aí a gente partiu para Memphis. Memphis eu, pô, dei uma vacilada lá, a gente entrou numa charutaria. Aí eu falei, vamos bater foto, né? Tirar onda, fumando charuto, tomando Jack Daniels. Aí o Cris Crochemon, porra, Maurício, tu tá branco pra caramba, bicho. O que tá acontecendo contigo? Eu falei, meu irmão, tô passando mal pra caramba. Ele, porra, não vai morrer aqui não, maluco. Não, tu vai estragar a nossa viagem. Jack Daniels e charuto. Aí eu parei, comecei a beber água e melhorei, pô, graças a Deus. Mas a fábrica da Gibson, Billy Street, né? Sim. À noite, lá a gente encontrou o Daniel Gales, o irmão do Eric Gales, que teve aqui no Brasil, ele é amigo do Hugo Perrota. Uhum. O Eric também, o Hugo tocou com o Eric Gales. Sim. Então a gente achou o Eric lá, largado na nuvem. Ah, peraí, eu vou levar vocês aqui nesse bar. Aí fez uma tour com a gente lá e tal. Foi muito legal essa passagem aí, encontrar levou onde eles começaram a tocar, o Eric Gales, o Little Jimmy King, já falecido, que é um canhoto também, upside down, sim. né? Sim. Estaria nessa linha dos caras aí. Você vê quando você ouve, a pegar é outra sonoridade, é diferente. É um cara que também. Total. Aí levou ele lá, a gente começou a tocar aqui, meus irmãos começaram aqui e tal. A gente conheceu um parente deles lá também, foi muito legal Memphis. E aí, finalmente, Mississippi, Clarksdale, ficamos hospedados fomos até Indianola, né, onde tem lá onde nasceu o B.B. King, e o Albert também, se eu não me engano. É muita coisa para decorar, né? Fico medo de falar, fico medo de falar besteira, porque tem que ficar. Eu não sei se o museu. Nós fomos no museu do B.B. King, eu não sei se agora eu não me lembro qual a cidade, mas é por ali também, no sul, ali perto, na região. E Clarksdale, a gente ficou hospedado no Riverside Hotel, que o Giba já falou, né? Uhum. Não me engano, é uma casa. Entrar na internet aí tu vai ver a foto do. Aí se tu passasse, tu fala assim, eu vou ficar hospedado aí? Que isso? De jeito nenhum. Mas tudo muito bacana, muito limpinho, muito amor ali, cara. Muito legal. 5 quartos. Legal. Tem um quarto onde a Beth Smith morreu. Acredito que eles nem aluguem, né? A gente entrou lá, deu uma filmada lá no negócio, pegar um pouco daquela atmosfera. E fomos à noite, o Giba já contou essa história, num barzinho lá também, e tomamos moonshine whisky. Muito legal, o som do Mississippi é diferente, né? É totalmente diferente, uma coisa mais crua, né? Mais rítmica, né? Uhum. Chicago, você entra nos bares lá, você tem ali o Kingston Mines e o Blues, né? Um em frente ao outro. Tem aquele esqueminha maneiro, né? Que você paga uma entrada, carimba a mão e pode ficar transitando, né? Sai de um, entra no outro, vai até 4 da manhã. E, enfim, mas a Chicago, eu percebi o seguinte, a galera faz baile, mais bailão mesmo, né? Tem o primeiro set, aí muda de palco, vai pro outro, vai. No blues não, mas no Kingston Mines rola, tipo assim, 3 entradas em cada palco e a galera manda tudo. Claro, muito blues tradicional, shuffle e tal, mas os caras tocam outras paradas também, dançante. Me lembro, eu tava lá tomando uma cerveja, o cara puxou My Girl, talking about my girl, lá pelas 2 da manhã. Cara, todo mundo levantou para dançar, mulherada
Então, por exemplo, Mississippi não tem muita ação. Maurício, rapidinho. Faltam 10 segundos para encerrar aqui. Eu vou encerrar e abrir outra, tá? Oi? Desculpa. Eu vou encerrar e abrir outra sessão, tá? Ah,